Nesse vídeo nós vamos começar a trabalhar com funções do Python. Para que serve função? Função já serve para evitar repetição de código, certo? Se eu precisar em vários pontos do código fazer uma operação específica, seja dar uma mensagem, um cálculo, certo? E se eu colocar isso distribuído no código, sempre que eu precisar da manutenção, vai ficar difícil de achar todas as vezes que eu usei aquele cálculo, por exemplo, né? Ou a mensagem, certo? Além de tornar o programa menor, né, mais compacto, sem repetição de código, também permite organizar o programa, porque a gente pode ter um programa principal curto, tá? E algumas funções específicas que às vezes posso usar ou não, eu mando para funções. Então, para a gente exemplificar isso aí, vamos fazer um simulador, né? Vamos fazer um programa que simula uma calculadora com as 4 operações básicas, que é o que? Somatório, divisão, multiplicação, né? E subtração, certo? Então, vamos lá. Como é que eu crio uma função no Python? Eu escrevo a palavra define, né? E dou espaço e ponho o nome da função, tá? Vai se chamar soma. Bom, aí eu tenho que falar o seguinte, tá? Essa função vai receber alguma coisa ou não? Vai, a soma precisa de 2 números, né? Então eu vou botar número x, né? Variável x e variável y, para receber esses números, certo? Então olha lá, ó, dou 2 pontos, igual, faz no while, igual, faz no if, certo? Aí ele já permite a gente fazer o somatório. Olha, eu vou fazer de várias formas. Esse primeiro eu vou fazer ele retornar o somatório. Como é que eu faço retornar? Retornar em inglês, né? O somatório de x mais y, certo? Se eu compilar aqui, ó, se o F5 for interpretar, não deu erro, mas também não deu nada, porque eu não chamei a função, certo? Eu tenho que chamar essa função. Então, olha lá, eu posso... Então, o que está aqui seguindo essa indentação vai estar sempre dentro da função. Quando eu recuar aqui, já não é dentro da função mais. Pode ser outra função, pode ser o programa principal. Então tá, eu vou digitar soma 5 mais 3, né? Vamos ver. Deu F5, ok. Também não aconteceu nada. Por quê? Tá, ele retornou, mas você não fez nada com essa informação, certo? Eu posso botar aqui, ó, por exemplo, resultado igual a soma 5 e 3, né, do número 5 e 3, e imprimir o resultado. Tá? Vou só imprimir a variável agora, porque isso aqui nós vamos melhorar ao longo desse vídeo. Então, ó, imprimi o resultado, deu 8. Tá? Se eu poderia colocar essa soma direta aqui dentro, poderia, ó. Eu passo a soma como parâmetro do print, certo? Essa soma como parâmetro do print. E, olha lá, imprimiu a mesma coisa, certo? Então, a gente aprendeu já a fazer a primeira função e passar a informação para ela, os parâmetros para a função, certo? Detalhe, pessoal, se aqui eu falar que assim, ó, o x vale 5 fora da função, y vale 3, certo? Aí eu posso passar, né, x e y, nós vamos ter o mesmo resultado, mas eu só quero mostrar um detalhe para a gente não fazer confusão, certo? Vai ter o mesmo resultado, deu 8. Suponha que aqui, por algum motivo, eu ponho x igual a 0. Não, eu tenho que somar primeiro, né? Eu vou botar o resultado da soma aqui, só para fazer esse teste. Eu vou botar aqui, resultado igual a x mais y, certo? E vou voltar aqui o resultado. Por algum motivo, no meio desse código, por erro intencional, eu botei x igual a 0. Tá? Primeiro, o resultado não vai mudar nada, vai ser 8. Mas vamos tentar imprimir o x aqui e ver o que acontece. Lembre-se que aqui é 0 e aqui ele passou para aqui é 5, aqui ele passou para 0. Ó, o x continuou 5. Tá? Então, o que eu gostaria de frisar nesse momento é o seguinte: quando eu passo uma variável para cá, ele passa a cópia do valor da variável e não a variável em si. Tanto que eu posso brincar com x e com y, o que eu quiser aqui dentro, que não vai alterar o x fora da função. Então, ele passou o valor de x como cópia. Se está o mesmo nome de variável ou um nome de variável diferente, não tem diferença, tá? O resultado vai ser o mesmo, certo? Então, eu fiz esse exemplo só para ilustrar que não há esse perigo. Existe, por exemplo, em C se usa muito a passagem por referência, né?
Mas não vou mexer com isso não, porque nem buscar aprofundar num curso introdutório, porque a passagem por referência gera muita confusão, muitas vezes, né? Então tá. Então olha só, para a gente deixar o nosso programa um pouquinho mais organizado e criar outro tipo de função antes de fazer a próxima, né? Que é a subtração, multiplicação, divisão, eu vou fazer uma função que não recebe parâmetro. Isso pode? Pode, né? Eu vou chamar ela de imprime. Tá? Imprime, certo? Eu vou chamar ela de bom dia, né? De abertura, melhor, abertura. Aí o que ela vai fazer? Ela só vai dar uma mensagem, tá? Print, vamos brincar aqui, calculadora 4.0, um termo que está na moda aí, né? Calculadora 4.0. Essa aqui precisa de return? Não precisa. Ela precisa de parâmetro? Não precisa. Por quê? Porque eu só vou sempre dar essa mensagem aqui. Tá? É a mensagem de boas-vindas, né, da calculadora. Então, se eu vier aqui e digitar abertura, eu não preciso passar nada com parâmetro. Olha lá, F5. Olha lá, apareceu, calculadora 4.0. Tá? Então, nós vimos que a função ela pode receber parâmetros ou não, e pode retornar ou não. Tá? Poderia retornar alguma coisa aqui? Poderia, tá? Poderia falar assim, voltar um valor verdadeiro, por exemplo, né? O que acontece? Aí, se eu chamasse abertura, né? E viesse aqui, resposta, né? Resposta. Aí eu poderia fazer um teste, assim, ó. Nós não vamos usar isso na calculadora, mas eu só estou mostrando que existe a possibilidade de retornar valor mesmo sem passar parâmetro. Tá? Então, if resposta, nem precisaria botar igual a true, né? Só resposta, certo? Só resposta, porque o true por si só já é verdadeiro. Print, tá? Calculadora funcionando, por exemplo. Calculadora funcionando. Tá? Vou dar um F5 aqui. Certo? Olha lá, mostrou calculadora 4.0 e retornou true, né? Aí eu imprimi aqui. Se eu, por acaso, né, só pra gente testar, fizer isso aqui, ó, ele não imprimiu a segunda mensagem. Por quê? Porque retornou falso, tá? Isso aqui eu estou fazendo só para exemplificar que ela pode receber ou não parâmetros e ela pode retornar ou não algum valor, tá? Independente se aqui tiver parâmetro ou não, tá? Poderia colocar parâmetros aqui, nós vamos fazer isso já, certo? E não retornar nada, certo? Então estamos explorando todas as possibilidades de calculadora, de funções, perdão. Então vamos lá, vou dar uma continuidade aqui, subtração, vai receber novamente x e y, return x menos y, certo? Vou fazer já da multiplicação, multiplicação, né? E vou passar x e y e vou retornar x vezes y. Por fim, divisão, e vou receber x e y, né? E vou retornar x dividido por y. Isso aqui vai dar um bugzinho que nós vamos testar já e nós vamos descobrir como arrumar isso aqui. Então, detalhe, aí toda vez que eu chamar a função, tá? A função de alguma variável, né? De alguma alteração, né? Mandar algumas variáveis ou valores especificamente, eu vou ter que mandar um print embaixo. Então eu já vou criar uma outra função, mais uma função aqui, ó, que eu vou botar aqui, imprime resultado, e vai passar como parâmetro, tá, um texto, tá, mensagem, por exemplo. Vou chamar aqui de texto, certo? Ou resultado, fica mais bonito, né? Resultado. E a única coisa que eu vou fazer dessa função é print, faltou dar 2 pontos, né? Por isso que ele não foi lá direto na indentação. Print o resultado da operação é, né? 2 pontos,
e aí aqui eu mando o resultado, certo? Então vamos ver se essa calculadora funciona. Olha lá, vou primeiro, né, sempre que começar o programa eu vou botar aqui abertura para ela imprimir alguma coisa, certo? Deixa eu separar aqui para ficar organizado. Em seguida eu vou fazer uma soma de 5 e 3, tá? Vou botar o mesmo número. Poderia colocar variáveis aqui dentro ou um número diretamente, certo? Olha lá, deu abertura. Ah, eu não chamei a resposta, né? Perdão. A abertura ele mostrou. Então vamos lá, aqui ó. Imprime resultado. Também, repito, a gente poderia ter guardado o resultado da soma em alguma variável e botado a variável aqui, certo? Mas não precisa. Olha lá, o resultado da operação é 8, né? Porque eu fiz uma soma. Vou fazer outra operação aqui, certo? Para não ter que ficar dando uma cópia do imprime, eu vou fazer diferente, tá? Então vou botar aqui, por exemplo, resultado é igual a soma, né? E aqui eu vou passar sempre o resultado, lembrando que não é porque essa variável tem o mesmo nome dessa, é que elas vão ter a mesmo que a função vai poder alterar o valor dela. Não, ela não pode, certo? Coincidentemente elas podem ter o mesmo valor, mas não tem problema, certo? Então se a gente fizer assim, nosso programa está funcionando, tá? Vou agora fazer uma subtração. Vamos ver o que acontece. Ó, 2, tá? 5 menos 3, 2. Vamos fazer uma multiplicação. 15. Vamos fazer por fim uma divisão, né? Vai dar um número quebrado. Ó, deu um número bem quebrado, certo? Deixo como exercício para vocês pesquisarem como faz para reduzir o número de dígitos, fixar só em 2, em 1 ou em nenhum dígito decimal, certo? Mas eu disse para vocês que é possível que tenha um problema no nosso código. Olha só, vou dividir 5 por 0. Opa, tem um problema danado aqui, né? Ele falou aqui, ó, zero division error, quer dizer, divisão, né? Erro de divisão por 0, tá? Divisão por 0 não pode ser aceita, né? Nenhum número pode ser dividido por 0. Então aqui, tá? Nós vamos colocar um condicional. If y é diferente de 0, tá? Aí eu retorno a operação. E se não for diferente de 0? Então, olha, eu vou deixar assim. Ah, perdão, esqueci os 2 pontos, né? Como sempre. Ó, deixei assim. O resultado é none, né? Que coisa estranha, tá? Eu poderia dar uma mensagem mais bonitinha, né? Porque, olha, por que saiu none aqui, né? Porque não retornou nada. Ele entrou aqui, tá? Não achou não viu que o y não é diferente de 0, não entrou aqui. Como ele não achou nenhum else, ele já saiu sem retornar nada, por isso que saiu esse none. É uma mensagem muito assim abstrata, né? Então vamos dar uma melhoradinha aqui. Else, o que eu vou fazer? Eu vou retornar erro, divisão por 0, né? E vou ver o que acontece agora. Olha lá. Divisão. Ah, perdão. Não precisava disso aqui, né? Inventei agora. Então, olha lá. Se eu cometi essa gafe aqui, tentei botar um número dividido por 0, ele vai dar essa mensagem pra gente. Opa, o resultado da operação é erro, divisão por 0, né? Tá certo que é uma mensagem muito bonita, assim, não tá muito eloquente, né? Até isso aqui podia não aparecer se fosse erro. Mas é só um programa, como é que se diz, didático, né? Então, só revisando tudo que a gente viu hoje, nós exploramos as possibilidades de função. Nós pegamos função que recebe parâmetro e retorna alguma coisa. Pegamos função que não recebe nem retorna nada, só serve para fazer a tela de abertura, por exemplo. Pegamos função que recebe um valor, alguma variável, né? Pode ser texto, pode ser número, o que for, e imprime, tá? O resultado,
certo? Imprime a variável que apareceu aqui. Então nós exploramos três situações diferentes, com parâmetro retornando, com parâmetro sem retornar e sem parâmetro sem retornar. Poderia ser sem parâmetro e retornar? A gente fez um exemplo aqui, é possível também, certo? E também de quebra que vimos que a gente pode usar tudo que a gente já viu até agora dentro de uma função. Poderia ter um while, poderia ter um for, tem um if aqui dentro. Aqui seria um programa à parte, digamos assim, né? Que só vai ser executado se a gente somar, se a gente chamar, né, essa função. Aí, só para vocês tentarem visualizar, imagina se a gente colocasse todas essas operações aqui no programa principal. Ele ia ficar extenso, certo? Nosso programa principal tem 3 linhas. Poderia até ter menos se quisesse, né? Tem 3 linhas. O resto são as funções que podem ou não ser chamadas. Nesse caso aqui, ó, só chamei essa função. Esses códigos aqui não, esses aqui não seriam executados. Então, por que eles estariam no corpo principal do programa? Tornando ele mais difícil de entender, maior, né, e mais difícil da manutenção, certo? Então, temos aí uma ferramenta muito poderosa que não podemos deixar de usar, que é a modulação de código. Isso é dividir o código em módulos, em funções.